Bem, se você acompanha meu canal já faz um tempo, você já deve estar ligado que aqui eu falo bastante sobre criadores de conteúdo do YouTube, principalmente aqueles que fazem vídeos infantis, e mais ainda quando esses vídeos envolvem Roblox e acabam passando completamente dos limites. Eu já trouxe outros vídeos expondo situações absurdas, atitudes erradas e comportamentos que acabam sendo normalizados por causa da influência na internet, principalmente quando quem faz isso tem um público grande. E sempre tem gente que fala: isso é só conteúdo, não influencia ninguém. Mas influencia sim, influencia muito. Ainda mais quando quem tá assistindo é criança. Esses dias eu tava de boa navegando pelo YouTube, olhando o canal de um amigo Bunny, quando me deparei com um vídeo chamado O Criador Mais Podre do Roblox. Eu fiquei curioso e resolvi clicar. E na moral, o que eu vi ali eu não recomendo pra ninguém. Depois disso, eu fui dar uma olhada com mais calma no canal desse criador e cheguei numa conclusão bem clara. O que esse cara tá fazendo já passou de todos os limites, tanto como YouTube quanto como influência na internet. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de continuar, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te dar um contexto rápido. No meu último vídeo aqui do canal, eu falei sobre o que um jogo Brookhaven está se tornando. Um jogo que, sinceramente, tinha muito potencial, mas que aos poucos vem sendo destruído por causa do tipo de conteúdo que algumas pessoas começaram a produzir em cima dele. Eu falo isso como alguém que já jogou Brookhaven. O jogo acabou virando um ambiente cheio de coisas nojentas, principalmente por causa de criadores de conteúdo que se aproveitaram do hype para fazer vídeos extremamente perturbadores para crianças. Vídeo com histórias adultas, situações estranhas e coisas que claramente não são para o conteúdo infantil. Nesse vídeo anterior, eu nem cheguei a citar nomes, até porque os canais que eu tinha visto não eram tão relevantes assim. Só que isso mudou quando eu vi o vídeo do Bunny. Quando eu cliquei em O Criador Mais Podre do Roblox, eu vi com meus próprios olhos o que um criador chamado TicoBlox vem fazendo. À primeira vista, o canal dele parece só mais um canal infantil normal de histórias no Brookhaven, levando em consideração que esses canais são bem famosos. Mas quando você começa a reparar nas thumbnails e no tipo de conteúdo que ele posta, fica claro que tem algo muito errado ali. Só de olhar essas thumbs, você já sabe do que eu tô falando. E o mais absurdo de tudo isso é que o algoritmo simplesmente entrega esse tipo de conteúdo, divulga o canal e recomenda para criança. E pior, ele sabe que isso é errado. Mesmo depois do vídeo do Bunny, ele viu tudo, sabe da crítica e ainda assim continuou, chegando a um ponto de comentar um emoji zombando da situação. Então hoje a gente vai analisar isso com calma, porque isso aqui não é só conteúdo, isso é influência e uma influência extremamente problemática. O canal do TicoBlox não é antigo, ele foi criado no dia 27 de outubro de 2024 e o primeiro vídeo foi postado no dia 31 de outubro. E desde o primeiro vídeo, que já envolvia tema de namoro, dá pra perceber o caminho que esse conteúdo ia seguir. Desde o começo ele já tinha em mente uma coisa: o que atrai visualização é atenção, é apelação. Uma prova disso é que quando ele percebeu que os vídeos apelativos com thumbnails claramente mais 18 dava mais views, ele simplesmente continuou nesse caminho. Por exemplo, olha os vídeos dele com mais visualizações. Em um deles, a própria thumbnail deixa explícito que a personagem rebola toda vez que fala. Isso não é algo escondido no vídeo, tá escrito ali, bem claro, só pra chamar clique. E não é só isso, as thumbnails desse cara usam palavras totalmente apelativas, escritas de forma explícita, juntamente pra chamar atenção e gerar visualização, mesmo sendo o canal que se vende como infantil. E principalmente, olha o tipo de thumbnail que ele escolhe colocar. Pra gravar esse vídeo, eu tive o desprazer de assistir tudo isso. Então vai aqui um conselho de amigo: não assistam esses vídeos. Quanto mais eu analisava o canal, pior ficava. E o mais impressionante é que quanto mais apelativo e mais nojento era o conteúdo, mais visualização ele pegava. E não é só thumbnail pesada não, é todo o conteúdo que ele produz. Além disso, a gente vê vídeos envolvendo coisas como cigarros e bebidas alcoólicas, coisas que claramente vão contra as diretrizes do YouTube. E mesmo assim, o
canal continua lá. Mas o problema aqui não é só o Chico Blox. O problema também é o YouTube, que permite uma moderação desse nível. Hoje a gente vê canais com conteúdo de qualidade, bem feito, mas com poucos inscritos e quase nenhuma recomendação, enquanto outros que fazem vídeos extremamente ruins, apelativos, que ferem as diretrizes, se dão bem, crescem e ainda monetizam com isso. Pra finalizar, eu sei que eu ainda sou um canal pequeno, um canal de opinião, e não tenho força pra tomar uma atitude maior sozinho. Mas se você, Chico Blox, estiver assistindo esse vídeo, fica aqui o meu recado: para com isso. Clickbait faz parte do YouTube, todo mundo sabe disso, mas não esse tipo de clickbait. Claro que todo criador tem pontos positivos e negativos, mas nesse caso os negativos estão falando mais alto. Você tem potencial, mas você está estragando a sua própria reputação com esse tipo de conteúdo. Bem, essa é apenas a minha opinião. Muito obrigado por me assistir até aqui. Um grande abraço.